oportunidade bem interessante para a gente discutir sobre um tema muito relevante, que tem sido um interesse meu, né, atualmente. E eu queria agradecer muito o aceite do convite da Ana em compartilhar com a gente a experiência dela, que já tem uma trajetória bem mais ampla, né? E tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Eu vou falar rapidinho do seu currículo, daí eu deixo a palavra para ti, tudo bem? Tá bom, tá bom. Desculpa. A Ana Lúcia Carvalho dos Santos, a professora, ela, né, uma amiga muito querida lá da USP, né? Ela fez doutorado na USP, no programa de Controladoria e Contabilidade, né, da FEA. Ela é mestre em Ciências Agrárias com concentração em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal da Bahia. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana e fez doutorado sanduíche lá na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. E atualmente ela é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Aí, se você puder, né, se quiser complementar um pouquinho, se eu esqueci de alguma coisa, fica à vontade, Ana. Obrigada novamente. Não esqueceu nada, não. Só vou acrescentar que eu estou, no momento, coordenando um grupo de pesquisas, né, em inclusão financeira e microfinanças, que é esse tema que a gente vai discutir aqui hoje, que eu comecei a estudar com mais profundidade, digamos assim, né, a partir do doutorado. Mas antes, já alguns temas que convergem aí, que transvergem aí com esse tema, eu já vinha estudando desde a graduação, que eu fiz o meu TCC na área de setor bancário, né, estudei o setor bancário, e agora, no doutorado, voltei a estudar o microcrédito. Então, eu venho já com interesse nesse tema aí já há algum tempo, mas continuo estudando porque é algo novo, né, e algo que também a gente tem sempre que aprender. Bom, eu agradeço, né, o convite e a oportunidade de fazer essa conversa. Eu sou suspeita, né, para falar que o tema é importante, porque, como eu acabei de falar, eu já tenho interesse já há algum tempo. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Eu fiz uns slides aí para vocês irem acompanhando. Acho que a dinâmica, não sei se é de fazer perguntas no final. Como você preferir. Acho que pode ser no final, né? Quem for tendo dúvidas em relação a alguma coisa, anota. E depois a gente abre para essa sessão de perguntas e respostas, né? Acho que fica melhor assim. Bom, vamos lá. Pessoal, só um avisozinho rápido que tem a lista de presença ali no... Eu coloquei o link ali no chat, eu vou mandando durante a noite, se entrarem mais pessoas. É o mesmo link, vocês só precisam responder uma vez, só que eu vou mandar várias vezes para as pessoas que entrarem depois receber também. Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não. Ainda não? Professora Elise. Oi. A inscrição do evento tá no CGCAD ou o quê? Tá no Moodle? É lá no Even. Eu vou mandar o link aqui também da inscrição do evento, tá? Tá bom, beleza. E agora? Agora acho que foi, né? Ainda não? Agora sim, agora sim. Só pensar um pouquinho. Acho que foi o delay aqui, né? Que a internet está um pouco instável, mas acho que vai dar para concluir. Espero que sim. Bom, aí eu vou ficar sem conseguir acompanhar o chat, né? Se você puder acompanhar, se tiver alguma coisa que você queira anotar para me falar depois, porque Perfeito. Eu sou um pouco analfabeta digital, mesmo depois de um ano fazendo cursos e utilizando, eu ainda, às vezes, ainda
me perco um pouco, então eu vou ficar aqui focado aqui na tela, não vou conseguir visualizar outra tela lá. Combinado. Certo. Bom, esse tema, né, ele é um pouco abrangente, então eu destaquei algumas coisas que eu acho que vale mais a pena a gente discutir hoje, mas algo que eu não toque aqui, né, e alguém tenha interesse, depois, se eu tiver, né, conhecimento, posso esclarecer depois. Então, antes de falar de finanças sustentáveis, né, a gente vai contextualizar um pouco dentro desse conceito, né, dessa discussão do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, né. O conceito de desenvolvimento sustentável, todo mundo já deve conhecer, né, porque a disciplina trata disso, mas só para a gente contextualizar aqui, a primeira ideia, né, a primeira percepção em relação ao desenvolvimento sustentável é lá da década de 80, né, daquela primeira reunião sobre as questões ambientais, em que o destaque ele era maior em relação ao aspecto ambiental. Ao longo do tempo, essa abordagem ela vem sendo atualizada, né, e outros aspectos vão sendo incorporados, digamos assim. Então, eu trouxe aqui um conceito de Buarque, que eu considero um conceito mais amplo, né, que ele diz que o desenvolvimento sustentável, ele é um processo de mudança social e de elevação das oportunidades, ou seja, ele não deve olhar somente para a questão da eficiência econômica e da conservação ambiental, mas principalmente a qualidade de vida e a equidade social, né? Esse conceito de equidade é um conceito também bastante atual, né, digamos assim, que vai além também da questão da igualdade, né? A equidade é você garantir de forma, né, desigual atender às desigualdades, né? Então não é sinônimo de igualdade, mas sim de atender de forma diferenciada as questões que são diferentes. E essa questão básica, né, que é o compromisso e a preocupação com as gerações futuras, ele se manteve, né, mesmo com todas essas atualizações. Aqui também tem uma diferenciação, né, que a gente precisa fazer em relação ao conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade. Alguns autores colocam que a ideia de sustentabilidade, ela é uma ideia mais individual, né, digamos assim, está mais relacionada com ações individuais, tanto de pessoas, né, de cidadãos, como de organizações, e a ideia do desenvolvimento sustentável, ela é mais ampla, porque ela envolve atores de uma forma geral, né, desde organizações privadas, sociais, governos e organismos de controle, organismos internacionais, organismos de regulação. Então, de maneira geral, é todo o esforço, né, de todos os atores, digamos assim, envolvidos com esse processo, que envolve essas preocupações com as questões ambientais, sociais e econômicas, né, que é o chamado tripé da sustentabilidade. Então, inicialmente, o aspecto ambiental, ele era mais enfatizado, como eu acabei de falar. Aos poucos, o aspecto social, ele vem ganhando maior importância, tanto que hoje, né, o conceito mais utilizado é socioambiental, né, desenvolvimento socioambiental, né, na perspectiva de trazer o aspecto social como uma prioridade, digamos assim, não que os outros aspectos não sejam importantes, mas esse, como historicamente foi se olhou com menos atenção, né, a ideia é dar maior atenção a esse aspecto. A ideia do desenvolvimento sustentável também passa, né, por essa discussão que vocês também já devem conhecer, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né. Em 2000 foram definidos os objetivos de desenvolvimento do milênio, e em 2012 esses objetivos foram atualizados, né, e passam principalmente pela ideia de combate à fome e à extrema pobreza. Então, questões relacionadas com a paz, com a prosperidade, né, e com a sustentabilidade, incluindo esses três aspectos aí, do planeta e de quem habita o planeta, né. Então, esses são os objetivos, né, acredito que todos já devem conhecer. Então, o primeiro deles é erradicar a pobreza. Então, desses 17 objetivos, no mínimo 10 passa pelo aspecto social, né, dando mais ênfase a esse aspecto social.
fome zero, saúde, bem-estar, educação, igualdade de gênero. Aí a água potável já está mais relacionada com o ambiental, né? Energia também é um aspecto ambiental, mas o trabalho decente remete ao aspecto social, a questão da indústria e infraestrutura é o aspecto econômico, né, que está mais enfatizado, a redução das desigualdades está mais relacionada com os objetivos sociais, as cidades, né, a questão das cidades sustentáveis engloba aí também os três aspectos, tanto econômico como ambiental como social. A questão do consumo responsável, produção responsável, também engloba esses três aspectos. Ações contra as mudanças do clima, também aí está mais relacionado com o econômico e o ambiental, também, mas não deixa de observar também o social. A questão da vida na água, né, já existe até uma tendência hoje chamada de economia azul, né, que são as discussões relacionadas com a vida marinha, a vida das águas, a vida nos oceanos os aspectos econômicos que remontam também a esse setor, a questão da vida terrestre, paz e justiça, né, está mais também ligada ao aspecto social, e as questões relacionadas aos meios de implementação e parcerias, né, então essas questões de parcerias envolvem aí a junção de esforços, né, de todos os agentes envolvidos com esse processo. De acordo com o Brito e Gonzalez, a agenda da sustentabilidade, principalmente no setor financeiro, né, que a gente vai falar mais aqui especificamente, ela nasce ainda no século XX, né, principalmente por dois motivos, né, um é o reconhecimento por parte da sociedade e também de muitas organizações de que os problemas ambientais e sociais não eram tratados de uma forma prioritária, digamos assim, pelos sistemas econômicos, e aí a própria sociedade, a partir de grupos, né, grupos organizados, seja grupos sociais, grupos ambientais, começaram também a exigir, né, e a cobrar mais responsabilidade das empresas com relação às externalidades. Então, muitos acidentes, né, digamos assim, ambientais começaram a ocorrer com impacto social muito grande, e aí a sociedade passa a cobrar mais responsabilidade das instituições que produzem, utilizando os recursos de produção, então se tornam responsáveis pelo impacto negativo também gerado nesse processo. Em relação à sustentabilidade nos negócios, né, ele busca esse equilíbrio cada vez mais entre os aspectos sociais, ambientais e econômicos, e no setor financeiro também se discute esse chamado tripé da sustentabilidade, né, também considerando o aspecto econômico, que seria a sustentabilidade financeira, operacional das organizações. O aspecto social está relacionado com o alcance, tanto em quantidade como em qualidade, ou seja, de que forma as instituições financeiras estão atendendo ao público que ela prioriza, né, que é o seu público-alvo, em quantidade, né, quantas pessoas estão sendo atendidas pela oferta de produtos e serviços financeiros, e em qualidade, quer dizer, o quão esses produtos e serviços financeiros estão adequados para esse público, né. Então, se os usuários, digamos assim, dos produtos e sistemas, dos produtos e serviços financeiros estão sendo atendidos nas suas necessidades, nas suas demandas. E a questão ambiental, né, que agora também é chamado de finanças sustentáveis ou finanças verdes, a gente vai falar sobre isso mais ainda hoje, né. Um trabalho publicado por Tosini e outros autores, né, mas estudou a sustentabilidade no setor bancário, eles reconheceram, identificaram, né, com esse estudo empírico, que as instituições financeiras, elas desempenham um papel fundamental no crescimento econômico, porque são elas que financiam a atividade produtiva. Então, uma vez que os recursos que vão financiar os investimentos, né, a produção que as empresas vão realizar, buscam recursos, seja através do mercado de crédito ou do mercado de capitais,
A partir do momento que essa agenda vai avançando, até em termos de regulamentação, em termos de acordos que vão surgindo, cada vez mais o sistema financeiro, as instituições, os bancos que financiam essas atividades vão se tornando corresponsáveis pelos impactos ambientais e sociais que essas organizações produtivas vão causar, né? Então, vocês sabem, né, acho que a maioria aqui já deve ter estudado alguma disciplina que fala nesse sentido, de como as empresas podem captar recursos para financiar os seus projetos e seus investimentos, a forma clássica, né, que é aporte de capital próprio, no caso das empresas que são empresas ou de capital aberto ou de capital fechado, cujos sócios vão aportar o capital, ou a segunda forma clássica, que é buscar empréstimos e financiamentos, e as que são de capital aberto através do mercado de capitais. Então, hoje mesmo, esses instrumentos, né, de financiamento via mercado de capitais também estão com uma agenda, digamos assim, de sustentabilidade socioambiental também sendo construída e sendo discutida, né? Então, uma vez que as instituições financeiras, como o próprio nome diz, né, financiam a atividade econômica produtiva, elas têm um grande papel de induzir o desenvolvimento e, de preferência, que seja sustentável, porque através desses recursos, né, da intermediação desses recursos financeiros, que as instituições financeiras vão fazer, que a atividade econômica produtiva vai acontecer. Brito e Gonzalez também destacam que até o início da década de 90 não havia esse assunto não estava, digamos assim, em pauta ainda, porque os bancos, né, principalmente os grandes bancos privados, no caso do Brasil, que nós temos um setor bancário muito concentrado, né, são poucas instituições que dominam esse setor ainda, né, estamos vendo aí uma revolução agora, né, com o surgimento dessas instituições de pagamento, das fintechs atualmente, mas ainda os grandes conglomerados ainda são predominantes nesse setor. Então, eles não eram muito lembrados como agentes de desenvolvimento. Só as agências de fomento, né, os organismos multilaterais, como o Banco Mundial, eram considerados, eram lembrados, né, quando se tratava de discutir desenvolvimento e principalmente desenvolvimento sustentável. A partir da década de 90 é que isso começa a mudar, né, porque a dependência dessas fontes multilaterais, elas vão diminuindo, principalmente aqui no Brasil, a partir dos anos 90, depois do Plano Real, com a retomada, digamos assim, da estabilidade monetária, né, que a gente tinha perdido com a hiperinflação, o Brasil passa a ser visto como um país emergente, né, então a gente recorre cada vez menos ao Fundo Monetário Internacional, aos financiamentos internacionais, e aí os bancos privados aqui dentro, eles passam a ter uma importância maior no financiamento das indústrias, né, das empresas de uma forma geral, não somente indústria, setor de serviços também. Então, o setor produtivo, né, ele sempre precisa de financiamento. No Brasil, durante os anos 50, os anos 70, 60 e principalmente 50 e 70, esse setor produtivo, ele foi financiado através de capital internacional. Então, a partir dos anos 90, é que isso muda um pouco, e aí os bancos privados, eles passam a ser olhados, né, com mais atenção em relação a serem, né, agentes indutores do desenvolvimento. Cresce também a pressão da sociedade civil, né, sobre a responsabilidade de quem financia a atividade produtiva, né, de quem aplica esses recursos financeiros no setor produtivo. Algumas campanhas, né, foram deflagradas, como, por exemplo, nos Estados Unidos e na Holanda, isso já ainda nos anos 90, né, chamando atenção para a questão da forma como os bancos vinham aplicando seus recursos, né, alguns segmentos chegando a ameaçar, encerrar conta ou cortar cartões em relação a alguns bancos que não estavam tendo boas práticas de aplicação desses recursos. Isso, nesses países, né, é uma outra realidade. Lá existe um grande número de bancos não tão grandes quanto no Brasil.
Então, é mais fácil esse tipo de movimento, digamos assim, por parte da sociedade civil. Então, essas iniciativas, né, questionam essa prática, né, cobrando maior responsabilidade socioambiental em relação a quem, né, esses bancos estavam financiando. E aí, já nos anos 2000, começam a surgir alguns tratados, né, no sentido de regular, de criar critérios para regulamentar um pouco essas práticas realizadas pelas instituições financeiras. E aí, uma das mais importantes, né, digamos assim, desse segmento, passou a ser chamado, né, como princípios do Equador, porque foram algumas discussões realizadas, né, em relação a uma defesa da agenda socioambiental a partir de alguns parâmetros que foram definidos pela Aliança, a Corporação de Finanças Internacionais, né. Depois esses princípios do Equador, né, surgiram também alguns acordos, né, que foram os acordos de Basileia, que já aconteceram 3 acordos, e o mais recente foi após a crise de 2008, que foi, na verdade, uma atualização desses acordos anteriores, né. Então, os princípios do Equador, eles inicialmente foram protagonizados por esses 4 bancos, né, e, na verdade, é um código de conduta, de adesão voluntária, porém, cada vez mais se espera, né, que as instituições passem a aderir a esse código, porque isso acaba implicando na própria imagem, né, digamos assim, que os stakeholders vão ter dessas organizações. No Brasil, né, eles chegaram um pouco mais tarde, foram inicialmente a partir dessas iniciativas desses grandes bancos, né, que são o Unibanco, o Bradesco, o Banco Itaú e o Banco do Brasil, o objetivo desses princípios é influenciar essas instituições a desenvolverem critérios de avaliação de crédito mais abrangentes. Então, os princípios do Equador, ele estabelece alguns elementos, né, que as instituições financeiras devem olhar ao conceder esses créditos para financiar a atividade produtiva, né. Então, esses princípios, eles foram também resultado de pressões de alguns movimentos sociais e ambientais, né, e cada vez mais começou com crédito, né, era mais específico para as linhas de crédito, mas agora já tem crescido e se expandido para outros produtos, como seguros, né, e outros produtos. Então, o objetivo é atingir outros segmentos, né, e outros produtos, e se tornar ainda mais abrangente e melhorando essa chamada gestão socioambiental. Outro protocolo, como eu falei, foi o Acordo de Basileia, né? Então, o mais recente foi atualizado em 2008, logo após a crise, né, a crise subprime que aconteceu em 2008. O primeiro pilar, né, desse acordo é aumentar os requisitos mínimos para a questão dos riscos de crédito, criar mecanismos, né, para estabelecer critérios de calcular o risco operacional, e esse risco, né, deve se ampliar, digamos assim, desde o risco de inadimplência, onde não recebeu um recurso, até risco relacionado com falhas humanas, com fraudes, né, com desastres naturais, ou seja, ampliar essa pauta relacionada com a questão do risco. E o objetivo também não é somente aumentar, né, esses fundos previstos, né, pelo regulamento para cobrir esses riscos, mas também redistribuir esses requisitos de riscos entre as instituições. E, uma vez que as instituições passem a aderir, elas devem ser premiadas, né, até para estimular e incentivar que essa prática ela seja mais amplamente utilizada, né, mais divulgada, principalmente as metodologias adotadas. Os bancos signatários, eles devem financiar
um desenvolvimento sempre olhando para a questão da sustentabilidade, e aí reforçando, né, não somente a sustentabilidade ambiental, mas também a econômica, que é a prioridade, né, obviamente, mas principalmente a questão dos aspectos sociais, né. Então, as linhas de crédito, elas devem, desde incentivar práticas sustentáveis, né, como financiar atividades que vão trazer algum impacto positivo, como também desestimular práticas que vão trazer impactos negativos, né? Então, elas devem olhar sempre a melhoria da qualidade de vida da população, o uso sustentável dos recursos, a questão da proteção ambiental, e aí considerar também os custos, né, na gestão de ativos, próprios e de terceiros, os custos das análises de riscos, os custos dos projetos, fazer análise, né, que em economia a gente chama de custo-benefício. Muitas vezes o custo é alto, mas o benefício social, ele justifica o custo, ou às vezes é o contrário, né, o custo financeiro não é tão alto, mas pode trazer benefícios negativos, é ótimo, impactos negativos, e também não justificaria. Então, essa análise de custo-benefício, análise de custo-benefício é sempre olhando o impacto social também que o custo econômico vai proporcionar, promovendo o consumo sustentável também, né, dos recursos, ou seja, todos já sabem que os recursos, eles não são infinitos, né, muitos não são renováveis, os recursos de produção, então, cada vez mais esses recursos precisam ser utilizados com responsabilidade e com o que a gente chama na economia, né, de você olhar a questão da escassez, né, a escassez em economia, o conceito de escassez em economia não tem a ver com quantidade disponível, mas sim com a relação entre oferta e procura. Então, se um bem, ele tem uma quantidade grande, mas não existe procura, ou uma quantidade pequena, mas não existe demanda para esse bem não é escasso. Mas quando ele pode até ter uma quantidade razoável, como é o caso da nossa água, né, potável, que ainda é um recurso relativamente abundante. Os economistas clássicos, inclusive, chegaram a escrever que era um recurso inesgotável, infinito, e para o qual não havia custo econômico, mas hoje já se sabe que existe um custo econômico cada vez maior, né, para a água potável, porque nós, humanos, estamos poluindo nossas águas cada vez mais, então a água tem se tornado cada vez mais um bem escasso, porque a necessidade dessa água é cada vez mais crescente, e ela não é assim tão inesgotável quanto se acreditava. Então, essa questão precisa ser melhor administrada, né? E o consumo sustentável dos recursos está relacionado com isso, né? Com o uso eficaz, né? Com a otimização do uso, né? A otimização quer dizer isso, usar bem aquele recurso disponível. Informar, sensibilizar e engajar também as partes interessadas de uma forma geral, desde instituições tomadoras, né, do recurso, até as possíveis, né, os possíveis beneficiários dessa atividade que vai ser financiada. Tosini também chama atenção, né, que além da questão das operações de crédito, a agenda da sustentabilidade já chegou também aos investimentos, né, que vem sendo chamado de investimentos sustentáveis, né, alguns autores chamam de títulos verdes, que são papéis, né, que visam também financiar atividades voltadas para essa questão da responsabilidade socioambiental. Então, os bancos, as instituições financeiras, de uma forma geral, cada vez mais vêm considerando esses aspectos sociais e ambientais também em relação a esses fundos de investimentos. Também, né, por conta de pressões da sociedade e também por conta de que tem aumentado a demanda, a procura, né, por esse tipo de produto. Então, cada vez mais isso também tem avançado, né, com tanto quem oferta, né, quanto também de quem procura esses investimentos socialmente responsáveis, que considera também aspectos sociais, impactos, né, digamos assim, sociais, além dos ambientais.
Ele diz que essa questão de buscar, né, o atribuir critérios sociais na hora de se fazer investimentos não é uma coisa atual, né? Ele dá exemplo das milenares tradições religiosas, judaicas, cristãs e islâmicas, que evitavam negócios, por exemplo, financiamento da indústria do álcool, do fumo e dos jogos por uma questão religiosa. Hoje, muitos, né, agentes, muitos atores têm buscado, por uma questão socioambiental, priorizar determinados produtos em detrimento de outros, ou não utilizar mais determinados produtos, não adquirir mais determinados produtos financeiros, em função desses aspectos socioambientais, que se tornam, né, mais relevantes aqui no Brasil a partir dos anos 70, a questão dos investimentos mais responsáveis, né, ou mais, digamos assim, socioambientalmente responsáveis. Estudos empíricos também demonstram que o mercado financeiro já começou a precificar essa performance, né, essa preocupação socioambiental das instituições através dos índices, né? Então, o mais conhecido, o mais antigo, é o índice Dow Jones de sustentabilidade, que vem desde o final dos anos 90 em Nova York. Passou a ser utilizado, né, como indicador de performance financeira das empresas que olham para a questão da sustentabilidade, envolvendo esses três critérios, né, financeiros, econômico-financeiros, sociais e também ambientais. Então, cada vez mais investidores têm buscado, né, olhado para esses investimentos a partir desses critérios socioambientais e muitos têm olhado também para esses índices, né, com maior interesse, né. No caso do Brasil, né, foi criado também o índice de sustentabilidade empresarial, né, pela Bolsa de Valores de São Paulo, que busca também mostrar, né, as instituições que têm esse comprometimento com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Então, quanto maior esse índice, mais a empresa se torna interessante ao olhar de quem busca esse tipo de compromisso, né, digamos assim. Então, esse índice, ele tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas que têm esse comprometimento, né, que têm esse compromisso com a responsabilidade social, ambiental e também empresarial. Obviamente que essa sustentabilidade empresarial também cada vez mais tem olhado aspectos, né, que a gente vai discutir aqui também, alguns autores têm destacado questões relacionadas até com transparência, com diversidade nas empresas, né? Então, cada vez mais outros aspectos vêm sendo incorporados a essa preocupação com a responsabilidade socioambiental. Ele diz que os relatórios de sustentabilidade, né, eles refletem e mostram essa forma de mensurar, né, como os bancos têm atendido, como os bancos têm olhado, né, esses apelos da sustentabilidade. Então, muitos bancos, ao analisarem, né, digamos assim, projetos a serem financiados, cada vez mais também têm olhado para esses indicadores, para esses índices. É um sinal de que a empresa tem esse compromisso, então isso se torna mais um diferencial em relação à análise de risco de crédito e também relacionado com os investimentos, né. Aí são alguns relatórios, né, que acho que eles deve conhecer mais do que eu, pode até falar um pouco mais depois sobre isso, né, os relatórios de sustentabilidade, o GRI, por exemplo, que mensura e divulga de forma voluntária ainda, né, esses impactos socioambientais, mas isso é um avanço, né, digamos assim, em relação principalmente às empresas brasileiras, né. Então, os relatórios, eles têm contemplado essas práticas de responsabilidade socioambiental, socioempresarial, né, essas terminologias, elas também, muitos autores utilizam até como sinônimos, né, mas na verdade elas são muito parecidas, mas elas, a diferença entre elas, né, digamos assim,
de acordo com Tosini, está relacionado com a disposição das organizações em lidar com essas questões, e também com uma própria atualização do termo ao longo do tempo. Então, na década de 80, era mais comum se utilizar o termo compromisso social. Na década de 90, aí o termo passa a ser responsabilidade social. A partir dos anos 2000, aí os termos já se tornam mais responsabilidade socioambiental, responsabilidade corporativa ou sustentabilidade, né, que são quase que sinônimos em relação ao compromisso das organizações. Esse tema, ele fica mais evidente, como a gente já viu, a partir dos anos 90, né, com a criação dos índices e desses relatórios, como a gente já viu, relatório integrado, balanço social, né, que são relatórios aí que vocês que são da área de contabilidade, né, conhecem muito bem, e cada vez se tornam também mais utilizados, né, pelas organizações, principalmente as de capital aberto, né, que precisam prestar contas e para os seus stakeholders, e tem buscado cada vez mais isso como um diferencial também. Então, as instituições financeiras também têm adotado cada vez mais essas práticas, né, e essas políticas de responsabilidade socioambiental, e elas, ao fazerem isso, né, na opinião dos autores, não apenas mitigam os seus próprios riscos, né, como também favorece e contribui para que os parceiros, né, que são os empreendimentos que estão sendo financiados por essas instituições financeiras, também assumam esse compromisso com a responsabilidade socioambiental, estejam cada vez mais engajados e comprometidos, né, com essa responsabilidade socioambiental. E por isso, cada vez mais as instituições financeiras, organizações financeiras de uma forma geral, se tornam agentes importantes e indutores do desenvolvimento sustentável, porque são as instituições financeiras que fazem a intermediação dos recursos, né, entre os investidores e os tomadores, né, entre os financiadores e os tomadores de recursos. Então, esse aumento da preocupação com os impactos, eles levou também à criação, como a gente já falou, de alguns instrumentos, né, que esses são os mais conhecidos, né, digamos assim, os principais, de acordo com esse documento do BID de 2012, tem desde títulos de renda fixa, né, emitido por governos, bancos, outras organizações, com o objetivo de financiar projetos ambientalmente sustentáveis, socioambientalmente sustentáveis, né, e também fundos de investimento imobiliário e os próprios créditos de carbono, né, que cada vez mais se tornam um instrumento, né, considerado, né, como um dos principais dentro aí da abordagem das finanças sustentáveis. Vocês já devem ter ouvido falar, né, os certificados, os créditos de carbono são certificados que os países emitem, né, em relação à contribuição para a redução de gases de efeito estufa. Então, os países têm a sua cota, o seu limite lá, que foram estabelecidos no protocolo de Kyoto, a partir do momento que os países têm um crédito, né, ou seja, eles estão emitindo abaixo do limite estabelecido, eles podem negociar isso através do mercado de capitais, né, através das bolsas, vender esses créditos para os países que estão endividados, né, digamos assim, para os países que estão negativados, ou seja, que estão poluindo acima do seu limite. Então, é uma intermediação aí entre quem tem déficit, né, e com quem tem superávit. De acordo com Brito e Gonzalez, essa expressão finanças sustentáveis, ela se refere à utilização de variáveis relacionadas com a sustentabilidade no mercado financeiro. Então, tudo que está relacionado com intermediação financeira, com a busca, né, de uma responsabilidade socioambiental, pode ser considerado aí como finanças sustentáveis, desde o crédito, como a gente já viu, passando por outros produtos que nós já falamos e outros que nós vamos falar ainda hoje. Então, cada vez mais as instituições, né, estão buscando aumentar essa responsabilidade, no sentido de estar comprometidas, né, com os projetos que elas estão financiando. Então, se uma instituição, ela pode, né, e deve se recusar a conceder crédito
a uma empresa, por exemplo, que tem uma prática que pode causar danos ao meio ambiente. Como a gente tem visto no Brasil, várias tragédias ambientais, né, recentes, então, a instituição financeira precisa ter esse olhar, né, mais cuidadoso em relação a isso. O termo finanças sustentáveis, ele, de acordo com o Brito e Gonzalez, ele não surge de uma abordagem teórica, mas é uma espécie de batismo de mercado, ou seja, o termo foi sendo utilizado, né, pelos agentes envolvidos com o setor, assim como o termo globalização, né, que surgiu também assim, dessa forma, sem haver uma teorização por trás do conceito. Então, o próprio mercado, os agentes que convivem, né, que atuam ali naquele ambiente, acaba utilizando esse termo, e esse termo vai sendo amplamente utilizado. E qualquer menção a esse binômio, sustentabilidade e mercado financeiro, remete às finanças sustentáveis. Ainda conforme Brito e Gonzalez, esse termo, ele sintetiza a junção dessas duas ideias, né, que é o papel dos bancos, não somente os bancos, né, as instituições financeiras de uma forma geral, em financiar o desenvolvimento e a preocupação, tanto dessas organizações como da sociedade como um todo, com a escassez de recursos naturais, né, como eu falei, os recursos naturais, eles não são inesgotáveis, pelo contrário, e com o impacto da utilização desses recursos de uma forma equivocada, de uma forma irresponsável, né, e gerando também custos sociais, né, para a sociedade como um todo. Como um exemplo mais recente, né, que foi o acidente de Mariana, por exemplo. Então, o custo social foi altíssimo, né, mortes, pessoas que perderam casas, pessoas que perderam emprego. Então, o custo social, ele pode, né, ser incalculável. Ainda que tente-se calcular um valor econômico para tentar reparar essas perdas, mas não tem valor econômico que repare, né, determinadas perdas sociais. Então, esse conceito, ele é bastante abrangente, né, como a gente viu, ele vai desde os princípios do Equador, que são critérios para minimizar os riscos nas operações de crédito, aí os riscos não somente relacionados com a operação de crédito, né, como eu já falei, mas também os riscos socioambientais, os investimentos socialmente responsáveis, também as microfinanças, né, e o microcrédito, porque o microcrédito, ele também é um instrumento de financiamento do desenvolvimento sustentável. A questão da inclusão financeira, que, como eu falei, é disponibilizar produtos que vão atender as reais necessidades, né, dos tomadores ou dos usuários desses produtos, desses serviços, e também o desenvolvimento de políticas de crédito com mais, né, cada vez mais responsabilidade socioambiental. E, como a gente já viu, essa agenda, ela se torna mais relevante, né, digamos assim, ou fica mais, né, se torna mais, como se diz, entra na ordem do dia a partir dos anos 90. Esse outro trabalho de Lins et al. Também, ele investigou, né, as instituições financeiras em relação a essa responsabilidade socioambiental, e também considera que essa agenda, né, digamos assim, ela vai desde o estímulo a investimentos sustentáveis, ao microcrédito produtivo, a produtos com viés socioambiental e também a utilização de critérios na seleção de fornecedores. Então, as instituições também têm olhado, por exemplo, o fornecimento de papel para o banco, né? Quem fornece esse papel é uma organização que faz reflorestamento ou é uma organização que não tem esse tipo de preocupação? Então, desde a cadeia de fornecedores até os seus clientes, né, que serão financiados por essas instituições. Eles diferenciam, né, esse segmento de finanças sustentáveis como práticas de finanças sustentáveis, que seria a oferta de produtos e serviços, né, financeiros de uma forma geral, com a questão da gestão, né. E aí, em relação à gestão, eles destacam esses aspectos como os mais importantes, né, que estão na ordem do dia,
pelo menos a partir dessa pesquisa empírica que eles fizeram nas instituições financeiras, que vai desde programas de ecoeficiência, critérios na seleção de fornecedores e de prestadores de serviços, divulgação do desempenho, diversidade na força de trabalho, mudanças climáticas, segurança da informação e lavagem de dinheiro. E aí explicam mais ou menos como tem sido cada um, né? Então, a ecoeficiência, né, seria o uso eficiente dos materiais, de energia, de fontes de energia limpa, né? A questão do consumo do papel, como eu dei o exemplo, né? Quem está fornecendo esse papel é uma empresa que tem responsabilidade socioambiental, e os critérios na seleção de fornecedores e prestadores também vai, nesse sentido, né? Sempre olhando a toda a cadeia de suprimentos, desde o simples papel, né? A outros serviços e produtos que essas instituições precisam, né, para desenvolver a sua atividade. A questão da divulgação, né, que seria esses relatórios que a gente falou, né, cada vez mais produzir e divulgar esses relatórios, ou seja, aumentar essa transparência, aumentar os requisitos, né, adotar esses índices, né, de sustentabilidade que a gente citou alguns aqui, em relação à diversidade na força de trabalho, né? Então, cada vez mais as empresas estão precisando, né? Não é nem buscando, mas é realmente precisando olhar, né, para a questão da diversidade. Então, as empresas hoje estão buscando ter cotas, né, ou até desenvolver projetos internos relacionados com gênero, raça, cor, questões das deficiências físicas, né, questão da orientação sexual, desenvolver políticas que contemplem essa diversidade, tanto na própria organização, como também tem olhado, né, para as instituições que vão ser financiadas por essas organizações financeiras, se elas têm esse tipo de cuidado, né, se elas olham para as questões da diversidade relacionadas com gênero, cor, raça, orientação sexual, etc. Em relação às mudanças climáticas também, né, elas hoje, cada vez mais, nós somos, todos nós, né, responsáveis e também impactados, né, por essas mudanças climáticas. Muitas dessas tragédias aí recentes têm, inclusive, existe, né, umas teorias aí, não sei se de conspiração, de que o próprio coronavírus, né, tem também uma influência dessas mudanças climáticas, né, a partir do momento que os animais eles mudam, eles migram, eles mudam os hábitos, né, então isso vai gerando uma série de riscos que nós sofremos depois dos impactos, né, desses riscos relacionados com as mudanças ambientais. Mas, ainda com relação às práticas de gestão, né, a questão da segurança da informação, aqui no Brasil, vocês devem ter acompanhado, devem estar acompanhando, né, essa discussão aí da Lei Geral de Proteção de Dados, que já é um avanço na nossa legislação, né, do setor financeiro, com relação a essa segurança da informação. A gente tem visto frequentemente denúncias, né, de vazamento de dados, de venda, né, de dados, de hackeamento de dados. Então, a questão da segurança da informação é uma preocupação das instituições financeiras, tanto que o Banco Central Brasileiro já vem desenvolvendo uma série de ações e políticas voltadas para essa questão. Então, proteger as informações dos clientes é cada vez mais uma responsabilidade das instituições, não somente as financeiras, né, mas a gente está falando aqui das financeiras. A questão da lavagem de dinheiro, né, existe aí na contabilidade, né, uma linha já de atuação voltada para isso, né, que eu esqueci agora o nome, depois vocês me lembram, que é com esse olhar, né, de evitar ou de prevenir fraudes, lavagem de dinheiro, aquele tipo de problema de corrupção, né, que aconteceu, por exemplo, com algumas estatais brasileiras, como os Correios, a Petrobras, né. Então, identificar e comunicar indícios de lavagem de dinheiro, indícios de corrupção, é também cada vez mais uma obrigação, né, e uma preocupação e uma responsabilidade nessas práticas socioambientalmente responsáveis. Em relação às práticas propriamente dita das finanças, né, que são
estão mais relacionadas com a oferta de produtos e serviços financeiros. Aí passa pela avaliação de riscos, o crédito responsável, o microcrédito, os fundos socialmente responsáveis, o mercado de carbono, que a gente já falou aqui, e os seguros ambientais. E aí os autores também explicam um pouquinho o que significa, como vem sendo tratado, né, cada um desses aspectos pelas instituições financeiras no Brasil. Então, a questão da avaliação dos riscos é observar aqueles tratados, né, como a gente viu, os princípios do Equador, os acordos de Basileia, que são acordos, princípios, tratados que vão dar diretrizes mais específicas, né, para questão de minimização desses riscos, tanto da instituição financeira como da instituição que ela venha financiar. O crédito responsável, ele também foi ampliado, esse conceito de crédito responsável, que inicialmente estava mais relacionado com a questão de somente olhar, né, se a empresa que estava sendo financiada tinha uma responsabilidade socioambiental, e hoje o conceito, a ideia de crédito responsável, também remete à questão da melhoria da situação financeira, ou seja, os valores apropriados, as taxas razoáveis, evitar a prática de taxas de juros abusivas, prazos inadequados, né? A questão do acompanhamento do crédito, aí entra alguns aspectos relacionados com a educação financeira, né? Orientar melhor o cliente para identificar a sua real necessidade, né? A sua capacidade de pagamento, para evitar, por exemplo, uma questão de um alto endividamento das famílias, como frequentemente ocorre no Brasil, principalmente em momentos de crise, como esse agora. O microcrédito, né? O microcrédito, ele não é apenas um crédito micro, um crédito pequeno. Então, o microcrédito, ele tem toda uma metodologia de oferta, principalmente o produtivo, né? O microcrédito de consumo é basicamente as linhas de consignado, as linhas de crédito direto ao consumidor, eles não têm, assim, tanto impacto no desenvolvimento, porque não estão financiando diretamente uma atividade produtiva, apesar de contribuir para melhorar, por exemplo, a qualidade de vida de alguns agentes. Mas o microcrédito produtivo, ele estimula o desenvolvimento local, porque ele financia pequenos empreendimentos, né, pequenas atividades, e ele também deve olhar, né, para essas questões da sustentabilidade, principalmente social, porque o microcrédito, ele foi concebido, né, digamos assim, desde lá o século XIX, quando surgiram as primeiras experiências, né, que foram as cooperativas de crédito alemãs, que utilizaram essa metodologia que Mohamed Yunus, né, que é considerado o banqueiro dos pobres, ele utilizou na experiência dele de criar o Grameen e tornou isso conhecido no mundo inteiro, mas contemporaneamente, digamos assim, a partir dos anos 90, que são as 3 principais características do microcrédito produtivo. O primeiro é o acompanhamento desse crédito, desde a análise de crédito, a capacidade de pagamento, a real necessidade do tomador, até a questão do aval, né, da garantia que os pequenos empreendedores, né, seja microempresas ou microempreendedores individuais, eles historicamente foram excluídos do sistema financeiro tradicional, justamente por não terem garantias reais, né, para fazer um empréstimo, um financiamento. Não tem bens, não tem avalistas, então a ideia do empréstimo em grupo que gera esse conceito de aval solidário. Então, você junta um grupo de pessoas que são próximas, ou fisicamente, geograficamente, ou são próximas porque desenvolvem a mesma atividade econômico-produtiva, em que um avaliza o outro, e eles se tornam corresponsáveis. Então, um membro desse grupo, ele vai pensar 2 vezes em não cumprir, digamos assim, com as suas obrigações, né, de pagamento do financiamento, porque sabe que vai comprometer todo o grupo. Então, se ele deixa de pagar, ele não vai prejudicar somente a ele ou ela, mas sim todo o grupo. Então, o aval solidário, ele reduz a inadimplência e substitui as garantias reais. E a outra terceira importante característica do microcrédito produtivo é a progressividade dos empréstimos. Então, os empréstimos começam com um valor pequeno, e à medida que o tomador vai honrando aquele compromisso, ele pagou certinho, aí ele consegue um valor maior.
pagou certinho, ele consegue um valor maior. Então, essa progressividade também é uma outra característica do microcrédito. Então, essa prática de microcrédito também é uma prática sustentável por isso, né? Porque reduz inadimplência, porque financia pequenos empreendimentos e estimula o desenvolvimento local. A questão dos fundos socialmente responsáveis, que hoje é uma tendência também cada vez maior no mundo, né? E no Brasil, que são os investimentos em organizações que têm essa responsabilidade socioambiental, ou que utilizam, né, esses índices de boas práticas ambientais, sociais e também de governança. A questão dos financiamentos socioambientais, como a gente já viu, são linhas específicas, né, ou que oferece taxas de juros mais baixas, mais interessantes, ou prazos mais longos, ou linhas específicas, né, por exemplo, linhas de financiamento para energia solar, linha de financiamento para um projeto de reutilização de água. Então, essas são as chamadas linhas específicas para um produto específico, né, de responsabilidade socioambiental. E o mercado de carbono também é uma prática sustentável cada vez mais utilizada, né, que é essa troca, né, uma tonelada de CO2 corresponde a um crédito. Então, os países que são superavitários, né, em relação à poluição e geração de gases de efeito estufa, vão negociar esses créditos, ou vão vender, né, esses créditos para os países que são deficitários, ou que estão deficitários, né, porque isso pode mudar também. Bom, e a última prática, né, que aqui é menos comum, ainda está menos explorada, digamos assim, né, de acordo com a Polídoco citado por Medeiros, é um novo segmento, amplo e complexo, porém pouco explorado, principalmente no Brasil. Então, os bancos europeus, eles estão utilizando mais, mas ainda não tão, de forma tão abrangente quanto os outros produtos que eles citam, né, mas seria uma cobertura pelos gastos gerados, né, por atividades poluidoras, por exemplo, os custos judiciais de uma poluição, ou os custos judiciais de uma tragédia, como a de Brumadinho, né? Então, as empresas que desenvolvem uma atividade que tem um risco maior, né, como uma mineradora, por exemplo, ela pode fazer um seguro ambiental, que é um seguro que vai cobrir em caso de um acidente que vai gerar encargos, né, judiciais, pagamento de multas, pagamento de pensão por morte, pensão por invalidez, ou seja, custos de uma forma geral. Bom, em relação à atuação do Banco Central do Brasil, como eu falei, relacionada com a sustentabilidade, além de algumas leis, né, de algumas regulações, algumas resoluções que vêm sendo já publicadas, né, elaboradas e publicadas, o Banco Central também, agora, né, em agosto de 2020, criou, incluiu, na verdade, né, um quinto pilar para a agenda, que eles chamam de Agenda ABC, que é o pilar da sustentabilidade, né, então, isso foi em consonância, né, com um movimento mundial, né, de outros bancos centrais que criaram a rede para desenvolver melhores práticas de responsabilidade socioambiental. Então, o Banco Central definiu lá, né, na sua agenda que ele tem um papel fundamental na alocação de recursos direcionados para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna. Como o Banco Central é o órgão, né, como todos sabem, executor da política monetária, o órgão fiscalizador do sistema financeiro como um todo, né, com exceção das organizações que operam os títulos, né, e valores mobiliários, que são as corretoras, distribuidoras de valores, que são reguladas pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, as demais instituições são reguladas, fiscalizadas pelo Banco Central. Então, o Banco Central precisa ter esse olhar, porque a maior parte das instituições financeiras, principalmente as que fazem intermediação de recursos, as que oferecem um maior leque, né, de produtos e serviços, estão sob esse guarda-chuva, né, digamos assim, de atuação que o Banco Central desenvolve.
Então, o Banco Central diz que a sua agenda ela é estratégica e dinâmica, que visa promover as finanças sustentáveis, né? Então, a gente espera que cada vez mais cresça, né, tanto a regulamentação quanto a fiscalização dessas ações voltadas para a agenda da sustentabilidade, a questão do gerenciamento dos riscos, né, também relacionados com tanto com o sistema financeiro como um todo, como também a atuação do próprio banco, né, que também vem olhando a questão da sua gestão dos seus recursos, né, dos seus fornecedores de insumos, da sua atuação enquanto instituição, além da sua atuação enquanto um órgão regulador e fiscalizador de todo, praticamente todo, né, o sistema financeiro nacional. Bom, e aí, para trazer o último elemento para a gente dialogar hoje, né, tem um outro conceito também, que vem sendo chamado de finanças do bem, ou negócios inclusivos, né. Eu trouxe aqui dois autores, né, Petrini e Bark, que publicaram recentemente artigos falando sobre essa ideia do negócio inclusivo, que o negócio inclusivo, ele vai além, né, a ideia do negócio inclusivo vai além dessa combinação que a gente discutiu entre sustentabilidade financeira, social e ambiental, porque ele prevê, né, uma inserção dessa população de baixa renda, a chamada base da pirâmide, né, ou prevê uma inclusão, tanto produtiva como financeira, dessa população, né, que historicamente vem sendo excluída dos processos produtivos e financeiros, dos serviços financeiros de uma forma geral. Então, ele diz que a originalidade nessa ideia do negócio inclusivo está em reduzir a pobreza, ou seja, também está linkado aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável, através da oferta de bens e serviços, né, produtos e serviços, de qualidade e a preços justos. Então, isso vai desde um produto físico, né, como também os produtos financeiros, que é o que a gente está dando mais ênfase aqui hoje. Então, ele diz que a ideia, né, de negócio inclusivo também contribui para essa parceria, né, entre organizações da sociedade civil, cooperativas, empresas, seja de pequeno, médio ou grande porte, governos, né, ou seja, instituições de uma forma geral, com esse objetivo, né, de diminuir a desigualdade social e diminuir ou excluir a pobreza, né? Excluir é um objetivo, digamos, um pouco quase que uma utopia, né? Você excluir a pobreza, porque mesmo nos países desenvolvidos existe pobreza, só que a pobreza ela é relativa, né? A pobreza dos Estados Unidos é diferente da pobreza do Brasil, diferente da pobreza dos países da África e por aí vai. Mas a pobreza ela existe em qualquer nível de desenvolvimento de qualquer país, mas minimizar essa pobreza é possível. Segundo Bark, o que diferencia um negócio de impacto de qualquer outra organização da sociedade civil é que o negócio de impacto ele vai focar, né, visar um objetivo social ou ambiental, porém gerando lucro, né? Então não é uma organização sem fins lucrativos, não é voluntariado, é uma organização rentável economicamente que vai buscar o lucro, porém tem um objetivo social também a ser atingido, né? Então, também difere dessa visão de responsabilidade empresarial, de responsabilidade social, porque o impacto social é o objetivo da empresa, é o motivador da empresa e não um resultado, uma externalidade positiva ou negativa. Então, diferentemente da responsabilidade socioambiental, cujo impacto socioambiental é um resultado, né, que a gente em economia chama de externalidade, porque é algo que acontece como consequência, mas não é o objetivo. No caso do negócio, inclusive, o negócio de impacto, o objetivo social, ou o impacto social, ou o impacto ambiental, ou o socioambiental, é o negócio propriamente dito, né? Então, essa é a diferença, né? Outra diferença é que ele não surge de pressões sociais, como a discussão da responsabilidade socioambiental, mas sim, ela surge, né, segundo esses autores, como um desejo latente de uma parte da população, principalmente a população mais jovem, né, que tem buscado cada vez mais um propósito de vida, né? Então, são pessoas que acham que desenvolver uma atividade produtiva, econômica produtiva,
não deve melhorar só o meu, né, enquanto empresário, enquanto empreendedor, só a minha vida, mas deve melhorar a vida de outras pessoas, ou deve impactar positivamente a minha comunidade, a minha rua, o meu grupo, ou o setor em que eu atuo, né? Então, ela parte de dentro das organizações, ou de empreendedores individuais, ou de pessoas que criam organizações movida por uma causa social, né? Engajado, né? Geralmente é uma geração de empreendedores e colaboradores que estão engajados com essas causas sociais, seja a questão de gênero, raça, questão de orientação sexual, ou mesmo socioambiental. Então, esses negócios de impacto, eles também estão linkados, né, com esses objetivos do desenvolvimento sustentável, e têm surgido principalmente nesses setores, né, no setor de saúde, são empresas, organizações que têm buscado, né, soluções para gestão e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Na questão das finanças, né, que são chamadas de finanças sociais, que são, se refere à oferta de produtos e serviços financeiros para a base da pirâmide, para esse setor historicamente excluído do sistema financeiro tradicional. A questão das cidades, né, cidades inteligentes, né, soluções para mobilidade, uso de áreas públicas, na educação, né, são organizações que buscam melhorar a qualidade do ensino, envolvendo pais, alunos, professores, gestores, governo. As tecnologias verdes, né, que são tecnologias voltadas para desenvolver produtos que utilizam, por exemplo, energia solar, reutilização de água, né, reciclagem, agroecologia, biotecnologia, e a questão da cidadania, né, que são as soluções voltadas para ampliar a democracia, aumentar a transparência, por exemplo, aquela criação daquela página da Portal da Transparência, né, que foi uma ONG que criou. Então, está relacionado com essa busca de ser um negócio de impacto, né? Inclusão social, diversidade de gênero, e por aí vai. Então, são questões que têm o foco, né, socioambiental como o negócio, né, principal da organização. E para finalizar, eu trouxe aqui uma pesquisa também recente da Fibras, né, que é uma organização Finanças Brasileiras Sustentáveis, que fez um acordo de cooperação com uma ONG alemã para traçar um panorama das finanças sustentáveis no Brasil, e eles publicaram esse, que eles chamaram de panorama, né, uma espécie de diagnóstico, e aí trouxeram algumas coisas que só reforçam esses outros trabalhos que eu trouxe aqui. Então, eles também ampliam, né, esse conceito de finanças sustentáveis para a questão dos investimentos, né, e a gestão da governança socioambiental. Eles dizem que os instrumentos financeiros verdes, né, os títulos verdes, né, eles também são uma tendência e vem crescendo, né, cada vez mais, integrando cada vez mais esses aspectos relacionados com as finanças sustentáveis. Chama atenção também para o papel, né, dessas instituições financeiras em canalizar esses recursos e esforços, tanto públicos como privados, tanto relacionados com financiamento direto como investimentos, né, buscando trazer impactos ambientais e sociais positivos. Ressaltam também que todos os stakeholders da cadeia, né, do setor financeiro como um todo, né, da cadeia de financiamento, que envolve tanto os produtos do mercado de crédito, quanto os produtos do mercado de capitais, que são os investimentos, eles exigem, né, que o setor público estabeleça um arcabouço regulatório coerente, né, que, por sua vez, vai incentivar que empresas, organizações, cada vez mais façam essa transição para modelos de negócios sustentáveis, e que, por fim, os bancos, os gestores de ativos, né, os proprietários desses ativos também vão utilizar esses recursos para financiar também atividades, né, negócios de impacto, ou negócios que tenham cada vez maior compromisso, ou que busquem cada vez aumentar essa responsabilidade socioambiental. E aí ele destaca como maiores desafios para ampliar, né,
as finanças sustentáveis, uma compreensão clara e universal de quais atividades econômicas contribuem para um ambiente sustentável, o desenvolvimento de um conjunto mais abrangente de políticas, de regulamentos, né, além das que a gente já tem, avançar ainda mais nesse sentido. Ele diz que a falta de carteiras e projetos sustentáveis atraentes para investidores ainda é uma coisa que precisa melhorar, né, ainda temos uma carência nesse sentido, e também existe uma carência de dados, né, relevantes para se fazer estudos, projeções, desenvolver modelos, né, para analisar melhor esse setor. Então, são coisas que ainda precisam melhorar nesse sentido. E, por fim, eu trouxe uma questão aí que eles trazem no relatório, mas para a gente pensar também sobre isso, né? Então, diante desse contexto de crise, né, de Covid-crise, como alguns autores chamam, é possível manter essa agenda da sustentabilidade enquanto a gente tenta minimizar, né, os impactos socioeconômicos que essa crise vem trazendo, porque existe um entendimento em nível mundial de que uma das formas, né, de responder a essa crise seria criar pacotes de estímulos, né, que sejam alinhados com a sustentabilidade social, ambiental, principalmente social, né, para aumentar a resiliência futura. Então, essa é uma questão que eu deixo aí em aberto para a gente falar sobre isso. Eu não controlei o tempo, eu não sei se eu falei de mais, falei de menos, mas vou encerrar por aqui. Foi um tempo ótimo. Aqui estão as referências, foi ótimo. Então, vou franquear a palavra aí para quem quiser perguntar ou esclarecer alguma coisa. Estou à disposição. E aí, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida, curiosidade, querem fazer algum comentário? Enquanto vocês pensam aí, né? Eu vou propor o questionário que você me mandou, Ana, pode ser? Então, a Ana mandou aqui um questionário para a gente no Google Forms, eu acho que também ajuda tanto a gente fazer uma autoavaliação, quanto pensar nessa pergunta final que ela colocou, de quais foram os impactos, né, da Covid-crise. Já tem nome, que triste. Eu gostaria que todo mundo, se pudesse, né, que todo mundo fizesse um esforço para responder esse questionário. Eu vou replicar também no grupo do WhatsApp da turma de sustentabilidade. Então, é uma reflexão muito interessante de como ligar todos esses pontos à realidade que a gente está agora, né? Está vivendo. Eu acho que teve uma explanação bem ampla, né? Tocamos vários assuntos, porque é um campo, né, de atuação, de pesquisa, já tem alguns elogios ali no chat. De estudo. Isso, de estudo. Então, é muito interessante fazer essa observação, e a gente também gostaria de ter esse panorama, né, como resposta um pouquinho para entender quais foram os impactos, né, da pandemia. Super explicativa. Não restou nenhuma dúvida. Quero aproveitar para agradecer a professora Ana Lúcia pela brilhante exposição. Eu acho que um tema de grande relevância, né? Eu acho que toda a agenda 2030 ela encaminha para isso. E a minha pergunta é assim: você está vendo ali nas suas pesquisas que os bancos estão engajados, por exemplo, com
os pequenos produtores, produto orgânico, tem, por exemplo, essa linha agora de, você até comentou, de energia solar, você acha que está indo mais para ter mais ações micros ou ainda ela está muito no discurso, muito para as grandes empresas? Acho que eu vou responder logo, né, enquanto o pessoal faz mais perguntas. Bom, professor, bem observado, por mais que tenha tido, né, tenhamos tido alguns avanços em relação a essa responsabilidade dos grandes bancos, em parte, como eu já coloquei, por pressões da própria sociedade e até do contexto que vai exigindo realmente alguns posicionamentos, mas os grandes bancos ainda visam o lucro, né, e ainda tem priorizado realmente os médios e grandes empreendimentos, os pequenos, né, micro, eles não são olhados com atenção por esse segmento, tanto que agora com a pandemia o governo criou duas linhas de crédito, né, o Pronamp, foi um programa específico para pequena empresa, e o PEAC, né, que visa facilitar, financiar, né, as empresas que queriam não demitir os funcionários, né, deixar os funcionários em casa e financiar um pouco desse custo do trabalho remoto, digamos assim. Mas teve um estudo, né, de uma cooperativa do Sistema Sicredi que identificou que a maioria das micro e pequenas empresas que tomaram essa linha de crédito foi através das cooperativas, porque os grandes bancos, eles ficaram, principalmente no início da pandemia, no início do programa, eles ficaram muito, digamos, medrosos em relação ao que aconteceria, né? Então, os bancos, eles têm essa questão o medo de não receber. Então, com a instabilidade econômica que está, né, mas agora, no início ainda era mais nebuloso, digamos assim, o cenário de como andaria a economia, de como andaria essa gestão da própria crise sanitária. Então, os bancos, eles ficaram um pouco receosos mesmo o governo liberando esse recurso, os bancos seguraram esse recurso inicialmente. Depois de muitas, até denúncias, né, por parte de algumas empresas, alguns estudos também, teve um estudo também do professor Lauro Gonzalez na FGV que apontou isso, né, que os recursos não estavam sendo disponibilizados como deveria. Então, isso melhorou um pouco, mas ainda realmente há um certo receio, não sei se receio, né, dos grandes bancos em realmente apostar e financiar esses pequenos e médios, micro e pequenos principalmente, a não ser para aquelas linhas específicas, né, algumas linhas de microcrédito, alguns repasses do BNDES, que são específicos para isso, mas com recursos próprios mesmo das instituições, com exceção dos programas de microcrédito que alguns bancos privados têm, como o Banco Santander, o Itaú também vem despontando aí já com um programa de microcrédito, eles realmente não priorizam muito micro e pequeno, não. Respondi, professor? Não, eu respondi, uma das grandes críticas que se fez é que a política do governo em termos de repassar esse dinheiro via bancos, ela acabou não dando certo, né? Esses dias alguém me falou que os Estados Unidos também teve esse caminho, mas que na segunda fase eles inverteram, né? Então deram mais acesso aos pequenos, porque a gente fala muito de sustentabilidade, alimentação, por exemplo, mas se você não vai para a agricultura familiar para você fazer isso, com certeza o cara ele vai precisar produzir, ele precisa de lucro, ele precisa sobreviver, com certeza ele vai abandonar
as técnicas que ele até às vezes acredita, principalmente agora com essa crise. Então, se tem poucos recursos, não, com certeza, produtos mais sustentáveis, ele fica muito mais prejudicado. Então, essa política ali, ela fica muito mais prejudicada. Mas acho que é um caminho sem volta que a gente precisa instigar mesmo. Então, aos alunos que tema de trabalho, ver o que os bancos têm, ver o que as pessoas que procuraram, o que eles conseguiram, né? Aqui no Estado a gente tinha um banco, né, um programa do Estado que era Banco do Povo, não sei hoje nem onde, mas eles financiavam bem, assim, tinha... Eu tenho uma aluna que trabalhava lá, com os relatos muito interessantes, né? Porque você precisa criar, facilitar o processo. Se você exigir a mesma coisa de uma média empresa, com certeza esses recursos. Por isso que é maior, mas, né, toda a concentração do nosso sistema bancário, e ele tem capacidade para suportar um pouco disso, né? Acho que tem que alavancar e pegar parte dos recursos para fazer isso. Mas bacana, professor, muito boa a explanação. Realmente, foi muito interessante. Enquanto surge alguma pergunta, né, só vou fazer um comentário, que o professor citou aí o Banco do Povo. E o Banco do Povo é um outro tipo de instituição, né, que é chamado Banco Comunitário, que embora não seja uma instituição financeira formal, não é reconhecida pelo Banco Central como uma instituição financeira, né, porque não tem autorização para captar recursos do público através de depósito à vista e a prazo, abertura de conta, corrente, essas coisas, né, geralmente eles fazem esse tipo de financiamento com recursos ou próprios, né, ou de outros empréstimos, ou de repasses de programas públicos. Então, teve um período que esses bancos comunitários, eles cresceram muito através desses programas públicos de microcrédito, os bancos do Povo, o Banco do Povo de Santo André, teve uma série de bancos aí que tiveram uma atuação muito interessante, mas com esse governo, né, atual, ele praticamente parou com os programas sociais que nós tínhamos avançado pouco, e um deles foi o programa de microcrédito produtivo e orientado, que repassava esses recursos para essas instituições, né, como bancos comunitários, cooperativas, SCMs, que são sociedades de crédito ao microempreendedor, OCIPs, que operam com microcrédito, elas ficaram sem recursos, né, sem esses repasses, que eram recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do próprio BNDES, que facilitavam bastante. O objetivo era exatamente suprir essa lacuna, né, que os grandes bancos, os grandes conglomerados financeiros não têm interesse, porque não é rentável economicamente, né. O microcrédito, ele tem um custo alto, porque ele tem aquela, como eu falei, aquela metodologia, né, de utilizar um agente de crédito. Esse agente de crédito, antes da pandemia, né, ele fazia visitas frequentes, físicas aos empreendimentos, para avaliar a real necessidade, para acompanhar o uso, a gestão do recurso. Então, isso gera um custo, e as taxas de juros para o pequeno e o médio precisa ser uma taxa abaixo da taxa de mercado, porque senão inviabiliza o próprio empreendimento. Então, do ponto de vista econômico, muitas vezes, quando o banco não tem esse conhecimento, esse know-how, né, e domina essa tecnologia de ofertar o microcrédito, acaba se tornando ainda mais caro. Por isso que os projetos de microcrédito que são ofertados por grandes bancos hoje, eles são através de uma intermediária, né, que são as instituições chamadas subsidiárias. No caso, o nosso maior programa de microcrédito brasileiro, que é considerado o maior da América Latina, que é o programa Crédito Amigo, do Banco do Nordeste, acho que muita gente já deve ter ouvido falar. O Banco do Nordeste criou uma OCIP, que é a Nordeste Cidadania,
que é quem faz a operacionalização do programa Crédito Amigo. Então, o Banco do Nordeste repassa o recurso, o Banco do Nordeste assume o risco de crédito da operação, mas quem administra, né, quem operacionaliza é a OCIP Nordeste Cidadania. A mesma coisa o Banco Santander, que é o banco privado que tem o maior programa de microcrédito no Brasil hoje, também tem uma subsidiária, que é a Santander Microcrédito. Então, os funcionários são funcionários das subsidiárias, não são funcionários do banco. Então, isso é uma forma que eles encontraram de baratear, digamos assim, o custo do microcrédito. Por isso que os grandes bancos ainda não estão, né, não se sentem atraídos por esse produto. Muitos o fazem nessa agenda da responsabilidade socioambiental, mas não como um negócio que vai, né, trazer, digamos assim, rentabilidade econômica para a instituição. Estou falando dos grandes conglomerados. Muito legal. Queríamos, né, que fosse mais rápido esse processo, né, porque tem um potencial, acho que, de trazer benefícios sociais bem significativos, né, mas eu acho que muitas das iniciativas que você falou hoje são questões que vão se amadurecer, né, elas, por exemplo, o Easy, que você citou, a gente acaba vendo que ele vem ganhando visibilidade, mas também existem algumas críticas, né? Por exemplo, antes do acidente, a Vale compunha o Easy, então tem algumas questões ainda, mas são todas questões que elas são relativamente novas, se você for comparar Easy com Ibovespa, por exemplo, né? Se for comparar com o desenvolvimento do mercado, e que elas estão ganhando uma visibilidade e uma atenção importante, né? Acho que vai ser bem relevante e é um passinho de cada vez, né? Deixa só para me finalizar, que a gente... Ana, você sabe de isso surgiu agora, alguma iniciativa, será, de grupos formais, vamos pensar uma casa, a universidade consegue captar esse recurso e fazer essas intermediações, não? Assim, de um grupo de sociedade civil, associação do juiz, sei lá, alguma coisa para captar esse recurso e repassar, não? Então, existe, né, os chamados fundos rotativos, que é considerado o embrião dessas iniciativas de oferta de microcrédito, que surgiram lá desde o século XIX, mas esses fundos rotativos, eles acabam sendo muito restritos a determinadas organizações ou grupos, né, e eles, hoje, praticamente não existe mais, porque esses fundos rotativos, eles amadureceram ou para bancos, formação de bancos comunitários, ou para formação de cooperativas, porque o fundo rotativo, ele acaba ficando muito limitado, né, que é uma espécie de, o nome já diz, né, um grupo contribui, constitui um fundo, e quem precisa desse recurso vai utilizando esse recurso. Geralmente esses fundos comunitários, eles foram muito estimulados pelas experiências da Igreja Católica, por exemplo, através das pastorais rurais, pastoral da juventude. Então, geralmente não se aplicava taxas de juros, então acaba não sendo uma atividade que tem uma longevidade, porque não tem uma sustentabilidade econômica. Aí o avanço, digamos assim, o amadurecimento desses grupos foram para os bancos comunitários e as cooperativas de crédito. Qual a diferença? Uma cooperativa de crédito, ela também precisa surgir de um grupo organizado, porque precisa de, no mínimo, 20 pessoas para constituir. Porém, uma cooperativa de crédito, ela é mais difícil de constituir, porque é uma instituição financeira
bancária, né, como na economia a gente define, que é uma instituição financeira bancária, é aquela que tem autorização do Banco Central para captar recursos do público, ou seja, abrir conta corrente e captar poupança. Um exemplo mais conhecido aqui dos jovens, a Nubank. A Nubank surgiu como uma instituição inicialmente, administradora de um cartão, né, de crédito, sem cobrança de anuidade, evoluiu para uma instituição de pagamento, né, fazendo intermediação financeira, mas sem ser uma instituição bancária. Ela só se tornou instituição bancária quando o Banco Central autorizou que ela abrisse conta corrente dos seus clientes e captasse poupança. Então, hoje, a Nubank é uma instituição financeira bancária, porque já tem essa autorização para captar recursos do público. As cooperativas, elas são instituições financeiras, por isso elas obedecem a toda uma regulamentação do sistema financeiro, mais uma outra regulamentação específica para as cooperativas, além das leis do cooperativismo, que ela precisa também atender, né? A questão da gestão democrática, seguir os princípios do cooperativismo, gestão democrática, cada sócio tem direito a um voto, a soberania da Assembleia, que tem que votar, tudo passa pela votação em Assembleia, a não contratação como funcionário CLT dos sócios cooperados, então os sócios da cooperativa são donos, não podem receber direitos trabalhistas, digamos assim, né? Então, para receber um prolabore, precisa de autorização da Assembleia, então é muito mais difícil se constituir uma cooperativa, leva mais tempo, porque obedece essas 3 legislações, né? A legislação do cooperativismo, a legislação do sistema financeiro e a legislação do cooperativismo de crédito financeiro. O Banco Central tem um setor específico para tratar das cooperativas. Já os bancos comunitários, do ponto de vista regulamentar, é mais simples a constituição, mas exige uma organização comunitária ainda maior do que no caso do cooperativismo, que a cooperativa, ela pode contratar funcionários, digamos assim, né, para fazer uma agência funcionar. Um banco comunitário também pode, mas o banco comunitário, ele precisa estar mais envolvido, né, a comunidade precisa se envolver mais, porque o banco comunitário, ele, por não ser uma instituição financeira autorizada a funcionar enquanto tal, então as pessoas precisam confiar, né, então ele é constituído na base da confiança das pessoas que serão, né, beneficiárias, por exemplo, desse banco. O caso mais conhecido, né, de mais sucesso no Brasil, de um banco comunitário, é o Banco Palmas, que surgiu num bairro periférico de Fortaleza, chamado Conjunto Palmeiras. Então, eles se organizaram, criaram esse banco comunitário, e, inclusive, no início tiveram atritos com o Banco Central, porque eles criaram uma moeda própria, que é a Palmas. O Banco Central não reconhece ainda, né, enquanto instituição financeira, mas eles acabaram evoluindo. Como houve essa aceitabilidade da moeda na localidade, né, a confiança dos beneficiários e também dos sócios, né, desse banco, então essa moeda passou a ser amplamente aceita lá na comunidade, tanto que hoje eles evoluíram e se tornaram já uma instituição de pagamento, né, já tem autorização do Banco Central para atuar como uma instituição de pagamento, e a moeda deles, a moeda Palmas, eles fizeram uma parceria com uma instituição e desenvolveram um aplicativo, transformaram a moeda Palmas numa moeda digital. Então, a Palmas hoje é o e-digital, a primeira moeda social digital do Brasil. Hoje eles têm uma rede de bancos comunitários, eles desenvolveram uma metodologia própria, eles replicam essa metodologia no sentido de fortalecer essa rede de bancos comunitários. E o que é uma moeda social, né? Um conceito de moeda social. Porque a moeda, na economia, ela tem 3 funções básicas. É ser um meio de troca, né? As pessoas compram e vendem. Ela tem também a função de ser tem a capacidade, né, de ser utilizada para fins de entesouramento, ou seja, as pessoas guardam aquela moeda para se tornarem mais ricos, e a função de ser uma unidade de referência. Então, como é que eu sei, né, porque no início das transações comerciais, as trocas eram feitas através do escambo, né, todo mundo que estudou história deve lembrar disso, não existia moeda, então era mercadoria por mercadoria.
Só que chega um momento, quando avança a comercialização, que se torna difícil você carregar quantidades grandes de objetos para trocar por outros objetos. Então, a moeda surge inicialmente como uma mercadoria que é aceita por todos, né, para facilitar as trocas. Então, o boi já foi moeda, o sal já foi moeda, né, por isso a palavra salário vem de quando o sal era uma moeda. Então, foi evoluindo até chegar aos metais preciosos, inicialmente eram as barras de ouro, né, que as pessoas utilizavam como moeda, até passar para ser a moeda cunhada, papel moeda, moeda fiduciária, a moeda de plástico, como se diz, que é o cartão de crédito, e hoje chegamos na moeda digital e as criptomoedas, né, que é outro conceito. A criptomoeda é uma coisa, a moeda digital é outra coisa. A moeda digital é uma moeda como o Banco Palmas, que você vai utilizar através de uma plataforma digital, um aplicativo. E uma criptomoeda é uma moeda que ela é, como se diz na linguagem da tecnologia de informação, ela é minerada, né? Ela precisa de computadores de grande porte para minerar ali aquele blockchain, né, que é um bloco de dados que vai gerar aquela moeda. Então, a criptomoeda mais famosa, né, que está aí na ordem do dia, é o Bitcoin, mas já tem outras aí, são criptomoedas, mas nem toda moeda digital é uma criptomoeda. Toda criptomoeda é uma moeda digital, mas nem toda moeda digital é uma criptomoeda. Não sei se deu para entender a diferença. E uma moeda social é uma moeda também chamada de moeda paralela. Ela não é reconhecida como uma moeda, porque ela não existe do ponto de vista do reconhecimento dos organismos, né, de fiscalização do sistema financeiro. Ela não tem essa função de servir como entesouramento, as pessoas não guardam a moeda Palmas, por exemplo, mas ela só tem essa função de ser meio de troca e de ser uma unidade de referência. Então, quantos palmas eu vou usar para comprar um caderno? Mas ela não tem, e a principal característica da moeda social, ela precisa ser conversível na moeda oficial do país, que no nosso caso é o real, na paridade de 1 para 1. Então, o Banco Palmas, para cada real que o cliente tem depositado, ele precisa ter em reserva em real, né? Para caso o cliente queira fazer o câmbio, né? Eu quero trocar meus 1.000 palmas por R$1.000, o banco tem que ter aquele dinheiro disponível. Então, essa é a ideia da moeda social, que é uma moeda que é utilizada nos bancos comunitários, ou também através de algumas organizações. Na minha universidade, por exemplo, tem uma incubadora de cooperativas populares que criou uma moeda social para utilizar nas feiras da economia solidária. Então, eles fazem uma feira de produtos da agricultura familiar, né, de produtos da economia solidária, e nessas feiras, eles utilizam essa moeda que chama sertanejo, é uma moeda social, criada aqui pela nossa incubadora de cooperativas populares. Não sei se esclareci sua dúvida, professor. O professor acho que tinha combinado com a turma de voltar para a aula, então eles tiveram que partir. Mas, nossa, que interessante! Então ele nem ouviu a resposta. Ele ouviu sim, ele acabou de sair. Ah, tá. Mas... E também vai ficar a gravação, né, para ele conseguir pegar até o final. Certo. Mas foi, nossa, muito interessante. A gente vai ter que conversar mais sobre essa moeda social aí. Sim. Quando quiser. Os outros alunos querem fazer mais alguma pergunta? Não? Todo mundo já respondeu o questionário? A lista eu acho que já tem uma quantidade bem razoável. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu acho que vamos... Oi, pode falar. E questionário? Eu tinha saído da live por causa da minha internet, aí eu voltei agora e o chat tá vazio. Tá lá no grupo do WhatsApp da turma. Tá, beleza. Tá bom? Obrigada.
Ana, então eu gostaria de te agradecer muitíssimo, foi muito legal, pelos comentários ali do chat, dá para ver que o pessoal gostou bastante, né? Eu não consegui acompanhar, depois você me manda a gravação, porque eu não consegui acompanhar os comentários, não. Sim, mas eles mandaram bastante elogios, foi realmente um prazer, que a Ana Júlia está falando ali no chat também. Foi, né, trouxe muitos temas para a gente refletir, ficou uma pergunta final ali que vai ficar incomodando a gente pela semana. Mas foi muito interessante. Muito obrigada, né, por dispor todo esse tempo, toda essa energia para compartilhar com a gente esse tema que é tão relevante e tem um impacto social tão grande, né? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né, pela oportunidade dessa troca, desse diálogo, e estou à disposição, né, caso queiram fazer um novo evento para responder aquela pergunta, vamos Já, marcar. é verdade, já começa a desdobrar muita coisa. A partir daí já tem outro desdobramento. Outro tema, né, que eu conheça, que vocês têm interesse também, posso fazer, né, fazer esse diálogo aí com vocês. O objetivo é realmente a gente trocar, né, que o conhecimento ele se constrói com a troca, né? Com certeza. E aí, nosso objetivo é construir, né, esse conhecimento juntos, e esse tema, eu suspeita para falar, como eu disse, mas ele se torna cada vez mais importante, né, principalmente agora com a pandemia, né, que tem avançado muito a oferta de produtos e serviços financeiros, né, o surgimento das fintechs, que é outro tema aí também bem interessante, né, então, eu gosto muito de falar sobre isso, para mim foi um prazer, agradeço mais uma vez. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.